Nós vamos agora falar sobre o aniversário da cidade de Arapiraca. Este ano, inclusive, é especial. A temática é Arapiraca, 100 anos e ainda muita história para contar. O repórter Bruno Protásio está ao vivo por lá em Arapiraca e a gente quer saber, Bruno, a cidade tem muita história para contar, né? Tem muita tradição e a gente quer entender tudo isso, né? Uma cidade linda, maravilhosa, né? Do Agreste, a segunda maior cidade do estado, e você vai contar um pouquinho dessa história para a gente, de como é que se chegou até esses 100 anos. Tem muito chão, né? Boa tarde. Tem sim, imagina quanta história a gente tem para contar, né, Wilson? Não dá para resumir tudo numa entrada ao vivo apenas, mas a gente pode nos remeter a uma época de 1848, com o fundador de Arapiraca, Manuel André Correia, quando ele se abrigou do forte sol, da forte temperatura, em uma sombra de uma árvore conhecida como Arapiraca, e a partir daquele ponto começou a construir o terreno da sua casa, desenvolver o povoado, e aí o desenvolvimento veio até o ano de 1924 com a emancipação política. Agora a gente também tem que lembrar outra pessoa que foi fundamental nesse processo de emancipação política para tornar Arapiraca um município, que foi este homem aqui, Esperidião Rodrigues da Silva, que lutou muito pela emancipação do município. E nós estamos aqui na casa da neta dele, que vai conversar um pouco com a gente sobre essa trajetória e essa história no dia do aniversário da cidade, de comemoração de 100 anos. É uma cidade que está em festa desde ontem, com muita programação. Dona Celeste está aqui com a gente, abriu as portas da casa dela para conversar um pouco conosco. Dona Celeste, boa tarde. Boa tarde. Esperidião foi o seu avô. Avô. A senhora chegou a conhecê-lo? O que a senhora lembra da história dele? Não cheguei a conhecê-lo, porque o meu pai era o filho mais novo. Então, quando ele ainda era jovem, quando ele faleceu. Mas a história dele é muito bonita, porque meu pai contava todos os dias, ele tinha que contar alguma coisa para a gente, dizer como foi a vida do Esperidião Rodrigues em Arapiraca. Chegou aqui com 7 anos de idade, 4 ou 7 anos de idade. Veio fazer companhia a Manuel André, que era tio dele. Então, quando ele cresceu, que foi com 17 anos, acharam que ele deveria casar já, porque ele queria já botar um comércio em Arapiraca. Quando ele casou, começou a formar família, então ele fez o comércio em Arapiraca. Ele gostava muito de música, então ele fundou uma banda de música, mandou buscar os instrumentos dele na França, ia receber em Penedo, que tinha lá o porto no Rio São Francisco. E depois ele começou a batalhar, que ele era intendente de Limoeiro de Nadia. Aí ele começou a batalhar para a emancipação política de Arapiraca, que era uma Vila Arapiraca, né? E ele lutou muito e conseguiu a liberdade. Ele era um apaixonado por Arapiraca. Apaixonado. Né? Ele tinha muitos recursos, porque ele era comerciante, o primeiro, trouxe muita gente para Arapiraca. Aquela Avenida Rio Branco era toda dele, ele loteou para dar às pessoas para Arapiraca crescer. Então ele foi uma figura muito importante. Muito importante. E eu admiro muito, porque ele era muito calmo, como meu pai dizia, era um homem trabalhador, só pensava em engrandecer Arapiraca. O negócio dele era crescer com Arapiraca. E foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Ele era intendente de Limoeiro, depois veio para aqui, a banda de música foi ele que trouxe, a Câmara dos Vereadores foi ele que construiu, o tiro de guerra também foi ele quem trouxe para aqui. Muitas coisas, tudo que tem, foi tudo ele que construiu. A partir desse momento, então, a senhora também é arapiraquense, nascida e criada aqui, né? Arapiraquense, nasci, me criei aqui, me formei aqui, no Colégio São Francisco, colégio muito bom. E meu pai tinha muito cuidado para a gente não ir para outro canto, porque eu queria muito ir para o Rio, que eu tenho um irmão lá. Quem disse, ele não deixava, não, a gente... Isso faz parte do arapiraquense, né? O pertencimento à cidade, não é isso? E aqui eu trabalhei muito no Colégio Bom Conselho, fui secretária do Colégio Bom Conselho, tive uma escola aqui, a Dinâmica, que eu fui diretora. Trabalhei muito, viu? Minha vida foi só de educação, só com educação. Bom, deixou o seu legado também na educação de Arapiraca, né, Dona Celeste? É. E Wilson, aqui em Arapiraca,
A comemoração começou ontem com shows, inclusive com bandas locais e nacionais. Hoje pela manhã nós acompanhamos também a missa que aconteceu mais cedo, com a presença do prefeito da cidade, de outras lideranças políticas e, é claro, de fiéis e arapiraquenses. À tarde tem um desfile cívico-militar também, vai acontecer às 4 horas da tarde na região central de Arapiraca, tudo em comemoração aos 100 anos de emancipação política desse município, que hoje tem quase mais de 235 mil habitantes, de acordo com o último censo atualizado do IBGE, e tem uma importância gigantesca no desenvolvimento econômico, cultural e social do estado de Alagoas. Volto com você.